pessoal, tudo bem? Quero convidar vocês para fazer este suéter aqui comigo, esta blusinha de crochê. Este desenho aqui, ó, é feito conforme a nossa troca de linha, ele faz este movimento aqui. Então, esta blusa aqui, ela é feita assim, colorido aqui na frente, essa troca de cores aqui na frente, as mangas verde e atrás toda verde. O esquema dela é feito daqui, olha, ela sai o desenho daqui para cá. Então, você pode utilizar este desenho tanto assim na blusa, desta forma, né, com as listras aqui assim na horizontal, ou então eu quis utilizar assim na vertical. E ficou com este desenho aqui. Este tamanho é o tamanho 42, veste até o 42, que é o meu número. Mas o gráfico dele tem esta repetição aqui, ó, este tamanho de repetição. Então, caso você queira fazer maior, você vai medir com a fita métrica. Se você for fazer na horizontal, você mede a largura para ver a quantidade de correntinhas. Se você quer fazer a vertical como eu fiz, você vai medir a altura da blusa, a altura que você quer, porque a largura, conforme você vai fazendo, você vai medindo no seu corpo, caso você faça assim, desta forma que eu fiz na vertical. Então, você precisa ter a medida da altura para quem vai fazer na vertical. Para quem for fazer na horizontal, precisa ter a medida da largura, porque daí você vai fazendo e aumentando, tá? O esquema, eu vou deixar o esquemazinho, o gráfico e a quantidade de pontos que eu utilizei, eu vou deixar na descrição e vou deixar aqui também na imagem, porque assim você vai fazer a sua medida e vai poder aumentar a quantidade necessária. O nosso aumento é feito de 16 em 16 pontos, então caso você queira fazer maior, você vai aumentar 16 pontos. Caso você queira fazer menor, você vai diminuir 16 pontos da correntinha. Então é isso, mas eu vou deixar a medida toda na descrição para não ter dúvidas e o gráfico também. Essa blusa ela é de manga comprida, eu fiz com a linha Anne, então a Anne ela pode ser utilizada tanto meia estação, como também até mesmo no verão. Mas caso você queira para o inverno, você pode fazer com a lã, utilizando uma lã. Essa tex aqui é 295, então ela não é tão grossa. Aí você teria que utilizar uma lã mais ou menos assim para ser essa quantidade de pontos. Mas enfim, aí vai do seu gosto. Ela é uma blusa que ficou, eu gostei, sabe? Eu gostei muito desse desenho, por isso que eu quis fazer e compartilhar aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem e vamos crochetar? Para essa peça nós vamos precisar de 2 novelos desta linha aqui, verde, que é um verde mais claro, e um novelo do verde musgo e um novelo do marrom. Agulha para crochê 3 milímetros e o cortador de linha. Eu vou deixar depois na descrição o código destas linhas. Eu vou começar com este verde aqui, o verde mais escuro, e para este tamanho de peça, nós começamos com 96 correntinhas, tá? E mais uma para virar e voltar, porque nós começamos com ponto baixo. Então é assim, eu vou fazer um esquema pequenininho aqui para mostrar qual é essa repetição, porque nós vamos fazer toda a blusa com base nessa repetição. Então, para este tamanho, são 96 correntinhas, tá? Eu vou fazer menos aqui para mostrar o esquema. Então, eu vou fazer 33 correntinhas. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Você vai fazer para este tamanho 96 correntinhas. A repetição vai ser exatamente essa daqui que eu estou fazendo, é exatamente igual. Então, eu fiz aqui minhas correntinhas, faço mais uma correntinha para virar e volto fazendo ponto baixo. Faço 1, 2 pontos baixos. Virei, fiz um no próxima correntinha e outro na outra, 2 pontos baixos. Agora, eu faço uma correntinha,
pulo um ponto de base aqui e no outro eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto alto duplo, que são 2 voltas na agulha. Faço mais uma correntinha e outro ponto alto duplo, pulando uma correntinha de base, um ponto de base. Então, estão vendo que são sempre com uma correntinha pulando embaixo e fazendo uma correntinha em cima. Agora, vou diminuir. Essa mesma sequência que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. Então, uma correntinha, um ponto alto, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e faço outro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto baixo. Vocês viram que é só repetição, né? Ele vem, sobe, depois desce. Só que aqui no começo sempre vai começar sem nenhuma correntinha de espaço. A partir daqui a gente sempre vai colocar um espaço nestes 2 pontos baixos. Só no começo e só no fim que não. Sigo fazendo uma correntinha, pulo, vou repetir esse mesmo processo aqui, é só repetição agora. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, faço outro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, pulo um ponto e agora diminuo, um ponto alto normal. Uma correntinha, pulo um ponto alto normal. Aqui vai representar eu chegando lá no fim, então eu faço uma correntinha, pulo um ponto e faço 2 pontos baixos, igual eu fiz no começo. Então, lembrando que sempre lá no final e no começo serão os 2 pontos sem intervalo. Uma vez vai ser ponto baixo, outra vez vai ser ponto alto duplo. E assim que nós vamos trabalhar. Esse aqui é só uma representação. Quando você fizer as 96 correntinhas, vai ficar exatamente assim. Vai começar dessa forma e vai terminar dessa outra. Terminei essa primeira carreira, corto a linha aqui e vou trocar de cor. Agora eu vou trabalhar a cor marrom, porque o marrom vai ser aquele zigue-zague. Então, eu venho, pego o meu marrom, faço um nozinho aqui, engato. Aqui onde eu terminei, exatamente onde eu terminei, eu engato. Subo com uma correntinha. E faço um ponto baixo exatamente no mesmo lugar onde eu engatei. Um ponto baixo. Faço outro ponto baixo em cima do outro ponto baixo de base. Essa carreira será inteira de ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui no espaço, um ponto baixo em cima do ponto alto, ponto baixo no espaço, ponto baixo em cima do outro ponto alto, ponto baixo no espaço, ponto baixo em cima do ponto alto duplo, outro. Enfim, eu vou fazer ponto baixo até o final dela, preenchendo todos os espaços, fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Fiz um ponto baixo em cima de cada ponto de base da carreira anterior, viro a peça, subo uma correntinha e volto fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto baixo de base da carreira anterior. Então, agora é só ir fazendo pontos baixos até chegar no fim da sua carreira. No caso, você está fazendo com 96 correntinhas. Cheguei no final, agora eu corto a linha e vou trocar de cor. Vou trabalhar o outro verde, porque nós estamos trabalhando 2 verdes e um marrom. Faço o meu nozinho, engato aqui aonde eu parei, exatamente aonde eu parei, e volto trabalhando. Agora, eu vou voltar trabalhando fazendo o outro esquema. Um esquema, nós sempre vamos, o verde escuro, nós vamos começar com ponto baixo, sempre. O verde musgo,
Nós vamos começar com ponto alto duplo. Nós vamos começar exatamente pelo meio do gráfico. Então, eu subo 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e faço um ponto alto duplo no outro ponto de base. Lembrando que a gente não tem espaço nem no começo e nem no fim, então ficam juntos. Agora eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, faço outro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e faço um ponto baixo. Olha, nós começamos pelo meio do gráfico. Uma correntinha, pulo um ponto, faço outro ponto baixo. Então, olha, aqui era o ponto alto duplo, tô fazendo o ponto baixo em cima, para fazer aquelas ondas. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, outro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, ponto alto duplo aqui. Uma correntinha, pulo um ponto, faço outro ponto alto duplo. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, outro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto baixo. Então, nós temos 2 pontos altos duplos, 2 pontos altos e volto com 2 pontos baixos. Uma correntinha, pulo um ponto, ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, outro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e faço 2 pontos altos duplo, porque lembrando, sempre termina da forma que nós começamos. 2 pontos altos duplo. Agora, a partir daqui, eu vou trabalhar 2 carreiras da mesma cor, 2 carreiras marrom, 2 carreiras da mesma cor, só aqui que a gente fez uma para ela ficar reta, não fazer onda na primeira volta. Então, eu viro a peça e continuo com essa mesma cor, o verde musgo. Subo 4 correntinhas e vou repetir o mesmo processo que eu fiz na carreira anterior, exatamente igual. Então, eu subo 4 correntinhas e faço um ponto alto duplo em cima do ponto alto duplo de base da carreira anterior. Então, eu repito o que já tem embaixo. Uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto de baixo. Uma correntinha, ponto alto em cima do ponto alto de baixo. Uma correntinha, ponto baixo em cima do ponto baixo de base. Uma correntinha, outro ponto baixo. Correntinha, um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto, uma correntinha, ponto alto duplo, uma correntinha, ponto alto duplo, uma correntinha, ponto alto em cima do ponto alto de base, correntinha, ponto alto, em cima do ponto alto de base, correntinha, ponto baixo em cima de ponto baixo, correntinha, ponto baixo em cima de ponto baixo, correntinha, ponto alto em cima do ponto alto, e assim sucessivamente. É uma repetição até chegar no final da carreira com ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo sem nenhuma correntinha de intervalo. Independente do tamanho que você está fazendo, sempre vai começar assim e terminar assim. Agora, nós trocamos de cor novamente, porque a partir daqui nós vamos trabalhar 2 carreiras com a mesma cor, sempre. E vou fazer agora 2 carreiras de pontos baixos na cor marrom. Então, eu faço nozinho e vou fazer de onde eu parei, exatamente onde eu parei, engato a agulha, puxo, faço uma correntinha, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Neste momento aqui, já dá até para eu esconder as linhas, olha. Faço um ponto baixo em cima de cada ponto de base da carreira anterior. Então, eu vou fazer a quantidade que tem na carreira anterior, vou preencher este ponto baixo.
Então, é ponto baixo em cima de cada ponto de base da carreira anterior. Vou fazer isso até o final. Já aprendi as linhas aqui, posso já cortar as pontinhas que sobraram, depois eu não vou me preocupar em arrematar. Cheguei no final da carreira de pontos baixos, viro a peça, volto fazendo pontos baixos. Faço uma correntinha e ponto baixo em cima de cada ponto baixo de base. Sigo fazendo isso até o final da carreira, só repetindo os pontos. Cheguei no final, corto a linha e agora nós vamos trabalhar com o verde bandeira, com o verde mais claro. Olha como está ficando, já tem o desenho das ondas. Então, se nós trabalhamos com pontos altos aqui, ponto alto duplo no começo, nós vamos trabalhar sempre com esse tom de verde aqui, começando com ponto baixo. Então, aqui nós vamos começar com ponto baixo com essa cor com ponto alto duplo. Então, engato exatamente aonde eu parei, sempre dando continuidade onde a gente parou, onde está o fio de linha cortado. Engato aqui, subo uma correntinha, faço um ponto baixo. Lembrando, agora nós vamos repetir esta carreira aqui, porque lembrando que é sempre repetição. Então, eu faço, lembrando como que nós fizemos, foram 2 pontos baixos no começo, né? Uma correntinha, pulo a um ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, faço outro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, outro ponto baixo. Olha aí. E assim eu continuo essa carreira até o final, montando esse mesmo esquema de uma correntinha, 2 pontos altos, com sempre esse esquema. Uma correntinha, 2 pontos altos aqui, com correntinhas de intervalo, 2 pontos altos duplos, volto nos 2 pontos altos. Assim até o final da carreira. E termino sempre com os 2 pontos baixos que nós começamos a carreira, sem intervalo. Dá certinho para começar e terminar da mesma forma, mesmo você fazendo mais correntinhas, sempre seguindo esse esquema aqui. Viro a peça e trabalho exatamente igual. Como aqui eu fiz exatamente igual aqui, da mesma forma eu vou fazer com o verde escuro. Então, eu faço uma correntinha e um ponto baixo em cima do ponto baixo de base, outro ponto baixo, uma correntinha, ponto alto em cima do ponto alto, correntinha de intervalo, ponto alto em cima de ponto alto, correntinha de intervalo, ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo, correntinha, ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo, correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, correntinha, ponto baixo em cima de ponto baixo, correntinha, ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, olha só, enquanto um começa com ponto alto duplo, o outro, as outras duas com ponto alto, com ponto baixo. Assim, eu termino a minha carreira. Terminando com 2 pontos baixos, que é o que nós começamos, sem nenhuma correntinha de intervalo. Então, agora eu corto e vou fazer o marrom, que é exatamente igual ao que eu já fiz nas outras carreiras, que será ponto baixo em cima de ponto baixo e ponto baixo em cima de pontos altos ou ponto alto duplo e todo o espaço. Então, a partir daqui, pessoal, é só repetir. Eu vou colocar o marrom, depois eu volto com esse verde. Faço as 2 carreiras, coloco o marrom, aí eu volto com esse verde. Faço as 2 carreiras, aí eu volto com o marrom. Então, a partir daqui, esse é o esquema. A partir daqui é só repetir, até terminar somente com uma carreira deste daqui, verde. Pra gente ter essa linha reta aqui e não terminar fazendo onda para fazer as emendas. Então, esse é o esquema, esta é a repetição. Vou deixar o gráfico aí para quem tiver mais dúvidas e não conseguir, vou deixar o gráfico e é esse o esquema de repetição. Então, eu vou fazer uma peça agora,
Você faz aí do tamanho que você deseja. Vou fazer 60 carreiras, trocando de cor sempre nos esquemas, né? Cada uma dessa é uma carreira. Ó, o verde aqui é uma carreira, aqui tem 2 carreiras marrom, aqui tem mais 2 verde, aqui 2 marrom, aqui 2 verdes. Então, eu vou fazer 60 carreiras de vai e volta, trocando as cores conforme o esquema. 60 carreiras. Aqui está a parte da frente pronta, com 60 carreiras, indo e voltando, e olha como fica bonito o desenho. Então, nós começamos aqui com o verde, depois fomos para o marrom, aí fizemos o verde escuro, o verde claro, e olha, lembrando, esse daqui são pontos altos, aqui é ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, então ele forma este desenho, e eu terminei com o reto, só que terminou com outra cor, não terminou com verde, mas o importante é terminar com ele reto, para o meu tamanho. Aí, se você vai fazer maior, você continua fazendo até a sua medida. Então, temos aqui a parte da frente. A parte de trás é exatamente igual este daqui, sem nem mais e nem menos pontos, exatamente igual. Só que eu escolhi fazer todo verde, não fiz trocando de cor, tá? Então, eu escolhi fazer todo verde. Aí, você vê como você quer fazer. Se você quiser fazer trocando de cor, tudo bem, continua fazendo da mesma forma. Se não, você faz fazendo o mesmo desenho, os mesmos pontos da mesma forma, só que sem precisar cortar a linha. Que é esse daqui, olha. Eu fiz todo verde, sem cortar, sem nada, segui o gráfico, mas de uma cor só, tá? Então, nós já temos aqui a parte da frente e a parte de trás. Nós vamos costurar, você vai medir aí a sua lateral, o tanto que você quer medir, tanto que você quer fechar no ombro. As mangas, eu estou fazendo de manga comprida, né, como vocês viram. E nas mangas eu fiz a altura, a mesma quantidade de correntinhas, 96 correntinhas. Então, aqui nós começamos exatamente igual. E fiz, para minha largura, para o meu braço, eu fiz 46 voltas, indo e voltando 46 carreiras, tá? Aí, nós vamos dobrar agora e vamos costurar na blusa. Então, vamos começar emendando o ombro. Olha, você vê qual que é a parte do avesso. Essa daqui é o avesso. Então, eu vou deixar a parte certa para dentro da parte das costas. Esse daqui é o avesso. Esse daqui é o ponto certo, olha, porque ele fica esse desenho. Então, eu vou deixar o outro ponto certo para dentro. Assim, nós vamos costurar aqui em cima o ombro. E ele vai ficar tampado depois, né? As costuras não aparecem, é bom eu costurar pelo avesso. Agora, você vai medir o tanto que você quer fechar o ombro, dos dois lados, tá? Eu vou fechar até aqui e até aqui, olha, esse tanto aqui que eu vou fechar. Vou fechar 1, 2, 3 bloquinhos, a mesma coisa do outro lado, 1, 2, 3 bloquinhos. Com a agulha de tapeceiro e a linha que você utilizou para fazer a blusa, nós vamos costurar. Eu faço um nozinho aqui na ponta. E aí, eu vou juntar aqui frente com costas. Passo no cantinho. E vou escapou aqui. Aqui eu acredito que não tem segredo, né? Você vai juntar ponto com ponto. Então, aonde, olha, como o desenho ainda é praticamente o mesmo, é exatamente o mesmo, na verdade, é só juntar ponto com ponto, a quantidade que você quer costurar. Mas se você tiver uma outra forma de fazer emenda, gostar de fazer emenda direto com agulha de crochê, aí você fique à vontade. Eu vou fazer com... Eu gosto de fazer com agulha de crochê. Estou fazendo com agulha de tapeceiro porque eu quero uma emenda mais sutil. Então, por isso que eu estou utilizando desta vez a agulha de tapeceiro. Vou fazer isso dos dois lados. Então, eu emendei 7 carreiras de um lado e 7 do outro. Agora,
Nós vamos abrir assim. Essa parte aqui é a parte do avesso. Tá vendo que fica a costura pra cima? E vamos pegar a manga. E vamos dividir meio a meio, metade para um lado e metade para o outro. Lembrando que nós temos aqui 46, então nós temos que ter 23 para um lado e 23 para o outro. Eu vou contar e dividir. Então, aqui é o meu meio, aqui dá 23. Então, eu vou emendar a partir daqui do 23 para cá e a partir daqui para cá. Essa é a emenda. Vou juntar aqui e vou costurar desta forma aqui, olha, para a costura ficar do lado de dentro. Assim eu vou costurar a minha manga agora. Aqui com a agulha de tapeceiro, o mesmo esquema, gente, da mesma forma. Vou seguir costurando aqui. É importante você ver se a quantidade de pontos que você vai utilizar aqui na frente, na parte de trás, seja a mesma quantidade aqui. Olha, a mesma quantidade que eu vou utilizar aqui emendando, eu tenho que utilizar aqui para não dar diferença depois. Exatamente a mesma. Estou costurando daqui para cá. Olha, aí depois eu vou contar quantos pontos eu usei para usar exatamente a mesma quantidade do outro lado. Como eu disse, tem que ser exatamente igual para não dar diferença na hora que nós formos emendar a lateral da blusa, né? Então, eu termino aqui, conto quantos pontos eu usei. Olha, a costura é simples, igual nós fizemos no ombro. Vou terminar e contar. Utilizei 19, vou contar 19 aqui, para começar a emenda de lá para cá, para não ter erro. Contei os pontos e ele vai dar exatamente aqui. Então, a partir daqui, eu volto também fazendo a minha emenda. Assim, eu não corro riscos de errar. Na hora que eu for emendar a lateral, eu falei, ai, repuxou, prendi mais ponto para um lado do que para o outro. Então, agora eu só volto fazendo a emenda. Termino aqui no meio, onde já tinha emendado do outro lado, e aí vou fazer esse mesmo esquema na outra manga, tá? Da mesma forma. Já temos as duas mangas emendadas, olha, de um lado e do outro. Agora, nós vamos juntar aqui pelo ombro. Olha aqui, ainda com o lado do avesso, para nós costurarmos. E aqui nós vamos juntar, olha, manga com manga, lateral com lateral. E vamos costurar daqui da manga. Nós vamos juntar todos os pontos, nós vamos sair costurando daqui, passando por aqui. Chega aqui, olha, na cava, bem embaixo, e desce costurando. Então, agora nós vamos costurar da manga aqui e descendo aqui a lateral, dos dois lados, juntando ponto com ponto. Agora não tem erro, nós já medimos lá o ombro. Já medimos a cava, aqui é só juntar ponto com ponto e fazer a costura dos dois lados. E depois é só virar a peça. Então, vamos costurar, né? Aqui eu junto ponto com ponto, olha, não tem segredo, não vai ter erro. Mesma coisa, venho aqui costurando, chego aqui na cava e continuo aqui para baixo até chegar aqui no cós da cintura. E costuro. Bom, vou fazer isso aqui na minha peça, você faz aí na sua. Terminei de costurar as duas laterais aqui e do outro lado. Agora, depois que eu terminei, eu desvirei a blusa, virei pro lado certo e fiz. Deixa eu mostrar aqui. Que aqui tá no avesso, né? Aí eu virei para o lado certo e fiz aqui na beiradinha, ó, na barra, na parte de baixo, eu fiz uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto alto duplo e outra carreira de ponto baixo para fazer essa barra aqui, olha. Então, eu coloquei 4 pontos baixos aonde tem aquele ponto alto duplo. Aqui em cada parte dessa marronzinha eu coloquei 3 pontos baixos, aqui 2 pontos baixos, aqui 3 pontos baixos e aqui 4 pontos baixos. Essa foram a quantidade de pontos que eu utilizei.
Aí depois eu fiz uma carreira de ponto alto duplo só em cima de cada ponto baixo de base. E depois, para finalizar, essa carreira aqui de ponto baixo para ficar bem firme e assim a gente ter esta barrinha aqui, olha. Na manga eu não fiz nada porque ela terminou bem, ela terminou com esse ponto aqui, que é duplo, olha. Então eu não fiz nenhuma barrinha, não fiz nada, deixei assim mesmo. E no decote fiz 2 carreiras de pontos baixos, sem colocar, sem aumentar, sem diminuir, sem nada, colocando 4 pontos aqui. Só que aqui na barra eu coloquei 3 para dar meio que uma voltinha, e aqui eu coloquei 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, 2 pontos baixos. E aonde tem esse espaço maior, 4 pontos baixos, para ele não ficar embabadado, ficar certinho. Fiz 2 carreiras, apenas isso. E está pronto o nosso suéter, está pronta a nossa blusinha. E é isso, parece que é difícil, não é? É um ponto fechadinho, fazendo com lã fica bem quentinho. E simples de fazer, dá esse efeito bonito, esse desenho, olha, esse movimento na blusa. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.